Vamos começar o nosso mergulho profundo de hoje com um experimento mental bem rápido, coisa de 30 segundos. Ah, eu adoro experimentos. 30 segundos parece fácil. Parece, né? Mas olha só, se nós dessemos papel e caneta para quem nos ouve agora e pedíssemos para a pessoa listar todas as próprias fraquezas, valendo. Nossa, a caneta não ia nem parar no papel. Exatamente. Em 30 segundos, nós teríamos uma lista gigantesca. Defeitos, falhas de caráter, hábitos ruins, aquelas coisas que precisam ser melhoradas. A lista flui sem nenhum esforço. O papel ficaria cheio antes mesmo do cronômetro chegar na metade. É quase um reflexo condicionado humano. Pois é, mas vamos inverter a lógica agora. Se o pedido fosse usar os mesmos 30 segundos para listar os próprios pontos fortes, e não estamos falando de habilidades como sei usar o Excel ou faço um bolo ótimo. Certo. Estamos falando das forças reais de quem a pessoa é na essência. Exato. Quando o pedido é esse, a maioria de nós trava. A caneta simplesmente para. O olhar se perde no teto. Sim. As fraquezas estão sempre muito mais presentes ali na ponta da língua. E a nossa missão na exploração de hoje é justamente desconstruir essa obsessão cultural enorme por focar na manutenção de defeitos, sabe? É uma mudança de paradigma. Total. Nós precisamos entender como otimizar o nosso próprio software de fábrica. Mas a grande pergunta inicial é: por que nós somos tão incrivelmente ruins em reconhecer o que há de melhor em nós mesmos? Olha, a psicologia por trás dessa paralisia tem raízes muito profundas, tanto biológicas quanto culturais, na verdade. Biológicas também? Como assim? Sim, porque nós operamos com um viés de negatividade evolutivo. O nosso cérebro, ele foi literalmente moldado para focar no que está errado, no perigo, na falha. O famoso instinto de sobrevivência. Certíssimo. Porque isso garantia a sobrevivência. Pensa bem, um erro na savana custava sua vida. O predador te pegava. Enquanto ignorar uma qualidade sua, não tinha impacto letal nenhum. Faz todo sentido. Mas hoje nós não estamos mais fugindo de leões. Exatamente. Só que, trazendo para a nossa realidade moderna, existe uma barreira cultural imensa em cima dessa biologia. Nós somos treinados, desde muito cedo, na escola, em casa, a demonstrar uma humildade quase punitiva. Ah, sim! Aquela ideia de que falar bem de si mesmo é feio. Pois é, falar abertamente sobre as próprias qualidades soa para a imensa maioria da sociedade como uma arrogância tremenda, como se a pessoa estivesse se gabando o tempo todo. Fica parecendo que a pessoa é desconectada da realidade, né? Aquele colega de trabalho que só fala das próprias vitórias, logo ganha o rótulo de egocêntrico. Ninguém quer ser esse cara. Precisamente. Então o que a gente faz? Nós internalizamos uma regra de silêncio sobre o que fazemos bem. E tem um segundo fator aí que é uma falta de perspectiva quase cômica de ser humano. Como assim, falta de perspectiva? Nós projetamos a nossa realidade nos outros. Pense em alguém que possui uma empatia natural altíssima. Essa pessoa presume erroneamente que a empatia é o padrão universal de todo mundo. Ah, entendi. Ela não percebe que é uma qualidade rara. Exato. Ela não vê a própria empatia como uma força especial. Ela simplesmente acha que, é assim que todo mundo funciona. É o normal. E como a sociedade nos treina incansavelmente para focar em consertar o que falta, a gente passa a vida escondendo os nossos talentos no porão. Escondendo e tentando desesperadamente maquiar as nossas falhas antes que o mundo as perceba. Nós vivemos com medo de sermos descobertos pelas nossas fraquezas. É exaustivo. Mas, para desvendar isso de verdade, nós precisamos dar um passo atrás na nossa análise de hoje. Vamos lá. Porque se há tanta dificuldade de sequer nomear os pontos fortes, é porque nós estamos confundindo os conceitos básicos. A premissa central de toda essa área de estudo é a diferença fundamental entre uma força genuína, que os estudiosos chamam de traço, e uma simples habilidade. E entender essa distinção muda completamente a forma como enxergamos o desenvolvimento humano. Habilidades são essencialmente o que nós fazemos. Dá um exemplo prático disso. É a digitação rápida num teclado, a técnica para editar um vídeo no computador, a fluência em um idioma estrangeiro,
ou até a capacidade de operar um maquinário complexo numa fábrica. Coisas que você pode aprender num curso. Isso. Habilidades são estruturas altamente modificáveis. Com um treinamento focado, repetição exaustiva e tempo, qualquer indivíduo pode alterar drasticamente o seu nível de habilidade em uma área específica. É o equivalente aos aplicativos que nós baixamos no nosso celular, né? Se a gente precisa de uma função nova, vamos lá na loja, instalamos o aplicativo e aprendemos a usar. Uma ótima analogia. Mas os traços, as nossas forças inatas, operam numa camada muito mais profunda. Sim, os traços não são o que fazemos. Eles são quem nós somos. Eles representam um sistema operacional. É o tal do software instalado lá na fábrica. E diferente das habilidades, os traços não mudam tão fácil. Nem um pouco. Eles são características incrivelmente estáveis ao longo do tempo. Não são facilmente modificáveis. Tem uma comparação muito boa no texto-fonte que nós lemos que compara o traço ao cabelo ruivo. E olha, não estamos falando de alguém que vai ao salão de beleza, descolore o cabelo e pinta de ruivo numa semana, sabe? E depois pinta de castanha na outra semana. Exato. Essa modificação artificial externa seria a habilidade. O traço é a genética pura. É o cabelo que nasce ruivo, desde a raiz natural, que faz parte do código biológico daquela pessoa. Perfeito. Mas aqui, eu preciso fazer o papel de advogada do diabo. Porque isso soa um pouco determinista, não acha? Determinista em que sentido? Se o nosso software de fábrica não pode ser mudado de forma significativa, qual é o incentivo para a gente se esforçar? Vamos pensar naquele exemplo clássico que o material traz. O garotinho que senta ao piano todos os dias. Ah, o menino do piano? Isso. Ele quer muito ser um pianista de concerto, ele sonha em se apresentar em grandes teatros, com orquestras, mas ele simplesmente não nasceu com o traço natural para a musicalidade. Ele não tem um ouvido absoluto, não tem aquele instinto inato. Como fica a situação dele? Ele deve simplesmente fechar a tampa do piano e desistir? Essa é uma inquietação muito comum e é uma ótima pergunta. A linha que separa o determinismo da alocação estratégica de energia é muito tênue. A resposta não é desistir, de jeito nenhum. Ufa! A resposta é entender as limitações do que o esforço pode comprar. A prática constante desse garoto, o professor particular, as horas e horas ali com o metrônomo... Repetindo as escalas incansavelmente. Exato. Tudo isso vai construir a habilidade. Esse garoto pode se tornar um pianista extremamente competente. Ele vai aprender a ler partituras hipercomplexas e vai executar as notas na ordem certa e no tempo certo. Ele atinge a competência técnica. Ninguém na plateia diria que ele toca mal. Correto. Mas o traço inato é o que sustenta a genialidade verdadeira. Aquele pianista excepcional, o virtuoso que transcende a técnica, que interpreta a música de um jeito que arrepia todo mundo na plateia. Esse cara não está apenas usando uma habilidade treinada. Ele está canalizando o próprio software de fábrica. Perfeitamente. A lição profunda aqui não é desencorajar a prática e o esforço. A lição é que, ao longo do nosso desenvolvimento pessoal e profissional, nós temos um volume muito limitado de tempo e energia na vida. Nossa, e como? Ninguém tem tempo sobrando. Pois é. Então, o grande salto de performance acontece quando nós descobrimos onde os nossos traços naturais se alinham perfeitamente com as habilidades que decidimos treinar. Parar de usar toda a energia remando contra a maré só para ser um nadador mediano e começar a procurar onde a correnteza do rio pode nos levar muito mais rápido. É exatamente sobre buscar a correnteza a seu favor. Bom, e já que essas forças, essas características inatas são tão importantes assim, como é que os estudiosos e os psicólogos mapeiam isso? Porque, nós não temos um exame de sangue para medir o talento. O médico não tira seu sangue e diz, olha, você tem níveis altos de carisma. Infelizmente não. Seria mais fácil. Mas o campo da psicologia e do desenvolvimento organizacional criou 3 lentes diferentes. 3 modelos teóricos bem distintos para classificar o que é de fato um ponto forte. E vale muito a pena nós mergulharmos em cada um deles agora, porque eles olham para o mesmo ser humano usando óculos completamente diferentes, né? Com certeza. Nós podemos começar pelo modelo mais pragmático e focado no mercado corporativo, que é o da Gallup.
Muita gente conhece como Clifton Strengths. Sim, é super famoso nas empresas. E o foco deles é totalmente voltado para o resultado da tarefa. A Gallup define uma força como a capacidade de fornecer um desempenho consistente e quase perfeito em uma determinada atividade. Como isso se parece na prática, no dia a dia corporativo? Pensa num profissional de vendas. Para o modelo da Gallup, a força desse cara não é apenas gostar de conversar com as pessoas na máquina de café. Isso seria só simpatia. Exato. A força real é a capacidade de entrar em negociações complexas e fechar contratos de alto valor de forma consistente, mês após mês, batendo a meta, quase sem falhas. O modelo mapeia talentos que geram repetição de alta performance. É uma lente puramente utilitária. Focada no resultado final da empresa. Sim, o que nos leva ao segundo modelo, que é o Strengths Profile. Esse foi desenvolvido pela equipe da Capfinity no Reino Unido. E aqui a lente muda drasticamente. Sai da mecânica da tarefa e vai para a energia interna do indivíduo. Ah, esse é o modelo que diferencia o que nós sabemos fazer do que nós gostamos de fazer, não é? Precisamente. Eles definem força como uma capacidade natural de se comportar, pensar ou sentir que gera energia, que permite um funcionamento ideal. O grande diferencial do Strengths Profile é separar a performance visível da energia interna. Me dá um exemplo de como isso funciona. Imagina que alguém tem uma habilidade incrível para organizar planilhas financeiras super complexas. Essa pessoa é rápida, ela domina as fórmulas e não comete erros. Pelo modelo anterior, da Gallup, isso seria uma grande força. Com certeza, entrega resultados sem errar. Mas pelo Strengths Profile, nós precisamos dar um passo além e perguntar: como essa pessoa se sente no final do dia? Ah, essa é a pergunta de ouro. Se organizar essas planilhas a deixa completamente exausta, drenada, com vontade de ir correndo para casa e dormir por 2 dias, isso não é uma força. É apenas uma habilidade muito bem treinada. Um comportamento aprendido. Nossa, isso é um soco no estômago para muita gente. Uma verdadeira força, nesse modelo de energia, é aquela atividade que, enquanto está sendo executada, recarrega as baterias do indivíduo. A pessoa termina a tarefa sentindo-se mais energizada e viva do que quando começou. Essa é uma distinção vital, porque se a gente olhar em volta, o mundo corporativo está cheio de pessoas que são excelentes em coisas que elas odeiam fazer no fundo da alma. Muitas pessoas. E o pior é que, como elas entregam o resultado, elas são recompensadas com mais trabalho daquele mesmo tipo, o que só acelera o esgotamento profissional, um burnout. Exatamente o que acontece. A pessoa vira vítima da própria competência técnica. Que perigo isso. Mas, aí chegamos ao terceiro modelo, que eu particularmente acho fascinante, que é o VIA, focado nos pontos fortes de caráter e virtudes. O VIA não está nem um pouco preocupado com a sua capacidade de bater a meta de vendas ou de fazer uma planilha sem ficar cansado. O foco deles é totalmente moral e humano. São traços positivos universalmente valorizados. E o termo universalmente é levado muito a sério pelos pesquisadores do VIA, né? Sim, não é força de expressão. Para que um traço entrasse na lista oficial deles, coisas como coragem, justiça, humanidade ou sabedoria, eles não olharam apenas para a nossa cultura ocidental moderna. Eles foram escavar a história. Eles foram muito longe. Eles cruzaram registros escritos de milênios atrás. Tradições filosóficas diversas, textos religiosos antigos do Oriente e do Ocidente. Até mesmo a história oral de culturas isoladas, o que mostra o rigor do negócio. É um rigor científico impressionante. Um ponto forte de caráter. Para o Instituto VIA-S, tem que ser considerado uma virtude moral em qualquer lugar do planeta, em qualquer época da história humana. E aqui entra um mecanismo que é onde essa nossa análise fica realmente interessante. Quando nós usamos os nossos pontos fortes de caráter, nós não estamos jogando um jogo de soma zero. Isso é fundamental de entender. Porque pensa bem, em muitas habilidades técnicas ou competitivas, para alguém ganhar destaque, outro precisa ficar para trás, né? O orçamento de bônus da empresa é limitado. Se um vendedor é o campeão número 1, os outros não são. Tem uma escassez natural no mercado. Exato. Mas o caráter não opera sobre essa lei da escassez. Vamos pintar uma cena aqui. Pensemos numa sala de aula ou numa reunião de equipe bem tensa.
Se um membro do grupo usa sua força inata de criatividade ou de perspectiva para resolver um problema complexo ali na frente de todos, essa ação não diminui a capacidade dos outros. De forma alguma. Não drena o oxigênio da sala. Pelo contrário. O uso autêntico de uma força de caráter eleva o ambiente todo, funciona quase como um catalisador químico. Quando nós vemos alguém agir com extrema integridade numa situação difícil, ou com uma bravura moral de defender o que é certo, nós não nos sentimos derrotados ou menores, nós nos sentimos inspirados, comovidos. A gente quer ser uma pessoa melhor perto deles. Sim, a força individual transborda e beneficia o coletivo ao redor. E é exatamente isso que o Ryan Niemiec, do Instituto VIA, descreve quando ele aponta que esses traços refletem a nossa identidade pessoal mais profunda. Eles são quem nós somos, na nossa essência. E eles produzem resultados que são inerentemente bons para o próprio indivíduo e para a comunidade, né? Não tem lado ruim. Exato. É o bem comum gerado pela virtude individual. Bom, nós acabamos de estabelecer que os traços, esse nosso software de fábrica tão precioso, ditam a nossa alta performance nas tarefas, ditam a nossa energia vital diária e até o nosso impacto moral no mundo. E o que é mais importante, nós estabelecemos no começo que eles são muito, muito difíceis de mudar. Pois é. E isso nos coloca de frente com um dilema gigante, o elefante na sala. O que nós fazemos com as nossas fraquezas, então? Aquela lista imensa que todo mundo conseguiu escrever em 30 segundos no início da nossa conversa, nós simplesmente cruzamos os braços, aceitamos a mediocridade em certas áreas e dizemos, eu nasci assim? De jeito nenhum. A resposta está em aplicar um conceito muito conhecido do mundo dos negócios, o ROI, ao nosso desenvolvimento pessoal. O famoso retorno sobre investimento. Esse mesmo. A matemática do comportamento humano é implacável nesse ponto. Tentar mudar um traço estrutural, tentar reescrever o próprio código base do seu software de fábrica, exige um volume colossal de energia mental, de tempo e de suor. E de frustração também. Muita frustração. E como nós vimos com a analogia do cabelo ruivo, a probabilidade de a melhoria real superar esse investimento é quase zero. O retorno é baixíssimo. A conta não fecha. Não fecha. Você investe, digamos, 100 moedas de energia para conseguir uma melhoria pífia de 3 moedas no resultado final e ainda termina o dia exausto, drenado, como naquele exemplo das planilhas. Entendi. E eu lembro que o material-fonte traz um ponto crucial sobre como as fraquezas se formam, né? Que me surpreendeu muito. Ah, sobre a calibragem das forças? Isso. De que uma fraqueza nem sempre é a falta de alguma coisa. Pode explicar melhor esse mecanismo para quem está acompanhando a nossa análise? Claro. É que muitas vezes uma fraqueza não é um defeito de fabricação ou um espaço vazio no seu cérebro. Muito frequentemente, a fraqueza é simplesmente o uso excessivo ou mal calibrado de uma força maravilhosa que você já possui. Nossa, me dá um exemplo visual disso. Imagina alguém cujo traço mais forte é o pensamento analítico profundo. Essa pessoa adora mergulhar em dados, considerar todos os ângulos possíveis e prever riscos antes de agir. Essa é a força de fábrica dela. Um perfil muito bom para ter na equipe, aliás. Fundamental. Mas, sob muita pressão do chefe ou estresse financeiro, se ela não calibra o volume desse traço, ela passa a exigir cada vez mais dados antes de tomar qualquer decisão, por menor que seja. E aí o que era uma virtude analítica se transforma numa fraqueza clássica. A famosa paralisia por análise. A equipe inteira paralisa porque essa pessoa nunca dá o aval para o projeto seguir em frente. A fraqueza ali não é a falta de uma habilidade. É o volume da força que foi aumentado até distorcer o som, sabe? O som ficou estourado. Imagem excelente. A solução não é mandar essa pessoa para um curso de tomada de decisões rápidas por instinto. A solução é ensinar essa pessoa a gerenciar o botão de volume da própria força analítica. Exatamente. Diminuir um pouquinho o som para voltar a ficar nítido. Perfeito. E se a fraqueza for de fato uma total falta de aptidão natural? Se a pessoa for simplesmente ruim naquilo porque não tem o traço? A recomendação dos textos que nós lemos é bem clara. Deixa a fraqueza de lado. E cuidado não no sentido de ignorar consequências desastrosas, mas pare de tentar transformar um ponto cego imenso numa virtude brilhante. Tem aquele caso real no material que ilustra perfeitamente essa dinâmica do ponto cego. Eu adoro essa história.
A história do CFO, pode contar, é excelente. Pois é. Imagina a figura de um diretor financeiro, o CFO, de uma grande empresa. Esse executivo específico tinha uma mente macroestratégica, um genial. Ele desenhava relatórios para o conselho de administração que podiam prever cenários e salvar a empresa de crises profundas no mercado. Um peso pesado no mundo corporativo. Só que ele tinha uma falha estrutural, um ponto cego crônico no seu software de fábrica. Ele era absolutamente incapaz de revisar os próprios documentos que ele escrevia. Aquele erro bobo de revisão. Erros bizarros. Ele mesmo contava, aos risos depois, que o texto podia estar piscando na tela do computador em vermelho e verde, com erros grotescos de digitação e formatação, e o cérebro dele simplesmente não registrava. A miopia para microdetalhes era a grande fraqueza inata dele. E aí, se nós aplicarmos a mentalidade clássica da manutenção de defeitos na nossa cultura, o que aconteceria? O Departamento de Recursos Humanos o chamaria para uma reunião séria e exigiria que ele fizesse um curso avançado de gramática e edição de textos. No final de semana, ainda por cima. Exato. Afinal, a justificativa seria: um executivo sênior desse nível não pode de jeito nenhum apresentar documentos com erros primários. Só que o retorno sobre investimento, o ROI, disso seria péssimo. Ele ia gastar horas do seu tempo caríssimo de CFO, estressado, tentando se tornar, no máximo, um revisor medíocre. E ainda correndo o risco de não focar na estratégia macro que era o dom dele. Então, o que ele fez? Em vez de lutar contra o código dele, ele fez o que a inteligência manda. Ele buscou uma colaboração radical. Ele percebeu, observando, que havia uma mulher trabalhando lá no departamento de contas a pagar que tinha um traço exatamente oposto ao dele. A atenção aos detalhes dessa colega era uma coisa fenomenal. O texto traz uma descrição ótima sobre a habilidade dela, né? Sim. Ele descreve que a capacidade dela era tão impressionante que, se ela caminhasse por um campo gigantesco de 4 acres, ela conseguiria encontrar o único trevo de 4 folhas escondido ali no meio da grama. Sensacional. Ela notava instintivamente se havia um mísero espaço a mais depois de um ponto final lá na página 40 de um documento gigante. O software dela era calibrado perfeitamente para uma precisão microscópica. Só que aqui entra o grande obstáculo humano dessa estratégia toda. Na teoria dos livros, a colaboração parece muito simples. Na prática das empresas, existe uma fricção psicológica enorme. Qual fricção? O medo hierárquico e a necessidade de mostrar vulnerabilidade. Ah, com certeza. Imagina a cena. O diretor financeiro, o grande chefe intocável, descendo de elevador até o departamento operacional de contas a pagar para pedir a uma funcionária que corrija os erros de gramática dele. Ele teve que sentar ao lado dela e primeiro convencê-la de que apontar os erros primários do grande chefe não resultaria em uma demissão no dia seguinte. Ele precisou quebrar toda a barreira da vulnerabilidade corporativa para dizer em voz alta: "Olha, eu sou péssimo nisso. O meu cérebro não vê isso, mas você é genial nisso. Eu preciso muito da sua ajuda." Essa atitude é a verdadeira liderança baseada em forças. Porque uma vez que aquele medo hierárquico inicial foi superado, a colaboração floresceu lindamente. Viraram uma dupla imbatível. Ele cuidava da macroestratégia, alimentando o intelecto dela com o panorama geral do negócio da empresa, e ela aplicava a micro-revisão cirúrgica de que o texto precisava. Juntos, o resultado entregue lá no andar de cima, para o conselho de administração, era simplesmente impecável. E esse caso prático amarra muito bem a premissa central de toda a nossa exploração de hoje. Nós carregamos nas costas o peso de uma expectativa cultural completamente irrealista. Aquela ideia de que nós precisamos ser indivíduos universais, simétricos, sem falhas visíveis em nenhuma área da vida. Exato. Essa ilusão de completude suga a nossa energia vital todos os dias. A realidade biológica e psicológica é que nós precisamos apenas de um nível básico de competência em certas habilidades rotineiras para não sabotarmos a nossa própria sobrevivência e carreira. É a chamada mitigação de danos. Fazer o mínimo necessário para o barco não afundar nas áreas onde somos ruins. Isso, mas para alcançar a excelência real, aquele desempenho que arrepia,
Nós devemos usar a colaboração estratégica para suprir as lacunas dos nossos traços. Ninguém tem todos os pontos fortes no seu repertório pessoal. Ninguém. Não importa quão genial a pessoa seja. E quando nós finalmente entendemos isso e abandonamos a ideia exaustiva de que todo mundo precisa ser um clone corporativo, puridinho e perfeito em tudo, nós abrimos espaço de verdade para uma nova dimensão de diversidade humana. Cada ser humano é um portfólio único de ferramentas exclusivas. Então, sintetizando tudo o que nós descobrimos nesse nosso mergulho profundo. Nós somos uma mistura muito complexa do nosso software de fábrica, que são os traços inatos, e os aplicativos que nós decidimos instalar, que são as habilidades aprendidas. Perfeito. Investir nossa energia preciosa tentando reescrever o nosso código base só para consertar fraquezas crônicas é um desperdício enorme de tempo de retorno sobre investimento. O verdadeiro segredo do alto desempenho não é a assimetria, é aceitar o nosso conjunto único de talentos e buscar parcerias onde nós somos cegos. É trocar a culpa silenciosa pela gestão altamente estratégica de quem nós somos. Mas, antes da gente encerrar, eu sei que você tem uma sementinha extra para plantar na cabeça de quem nos ouve, não tem? Ah, tenho sim. É um pensamento provocativo para fechar nossa análise, baseado num detalhe muito sutil das fontes. Os pesquisadores mencionam brevemente que as pessoas ao nosso redor estão nos falando sobre os pontos fortes delas o tempo todo. Todos os dias. Todos os dias. Ou conversas normais de corredor. Sim, nas conversas mais banais possíveis. Se os pontos fortes são, na essência, quem nós somos, e não apenas o que fazemos, então as palavras, as piadas e as reações das pessoas são pequenos rastros desse software funcionando em segundo plano. Nossa, isso muda a forma de interagir com o mundo. Fica aqui um convite prático para quem está acompanhando a gente. Amanhã no trabalho, na faculdade ou até em casa mesmo, na mesa de jantar. Quando vocês estiverem conversando com alguém, tentem mudar o foco dos ouvidos. Não prestem atenção apenas na história que a pessoa está contando. Tentem escutar por trás das palavras. Qual software está rodando ali? Que talentos invisíveis as pessoas ao seu redor estão revelando acidentalmente, enquanto só reclamam do trânsito ou contam o que fizeram no fim de semana. Ela rapidamente tenta criar um sistema prático para resolver o problema da história. Opa, isso é um traço forte de pensamento analítico gritando. Ou ela sempre foca em como a situação da história afetou os outros emocionalmente. Talvez a empatia profunda seja o código base dela. Aprender a decodificar esse software de fábrica dos outros nas entrelinhas do dia a dia é muitas vezes o primeiro e mais importante passo para começarmos a escutar e a valorizar com clareza o nosso próprio código. Até o nosso próximo mergulho profundo.